Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, apresentadora do InsurTalks Cast, que vem conversar com empresas que estão inovando no mercado de seguros. Estamos hoje com o Marcos Watanabe, que é cofundador da Search Hub, uma plataforma que conecta as seguradoras a canais, simplificando e acelerando a distribuição e a venda digital de seguros. Como vai, Marcos? É um prazer estar com você. Tudo bem, Thais. Quer deixar algum recado para quem está nos ouvindo? Bom, primeiro eu queria agradecer a InsurTalks pela oportunidade de conversar, né? É sempre bom poder compartilhar nossas experiências e nossos erros também com o ecossistema de seguros. E se tem um recado, vendam seguro. Seguro é um produto bom. O nosso cliente precisa. Só é um pouquinho difícil de explicar às vezes, mas depois que ele entende, ele gosta muito. É, verdade. E hoje nós vamos falar sobre a jornada de distribuição digital e embedded insurance. Para começar, vamos entender o que realmente significa esse termo embedded insurance e como que ele muda a lógica tradicional da distribuição de seguros. Olha, eu não vou entrar em muito tecnicismo, Tá. tá? Mas vou até a gente cunha alguns termos aí depois de 8 anos no mercado, né. A gente brinca que embedded insurance é que nem seguro por aproximação. Não tem pagamento por aproximação? Você pega e encosta o cartão ou o celular ou o relógio? Então, o embedded insurance é quando você aproxima um produto que tem muito fit com a jornada que o cliente está seguindo para comprar um outro produto, por exemplo, e você faz uma oferta, de maneira que seja muito conveniente para ele. Então, por exemplo, você vai fazer uma locação numa plataforma digital que tem aí do mercado, de uma casa, de um apartamento, né? E uma das coisas que você precisa fazer é comprar um seguro obrigatório de incêndio. Imagine que você está naquela jornada da contratação da locação e lá no finalzinho, como a gente já pegou os dados de endereço, metragem, se é um apartamento, se é uma casa, em background a gente vai fazendo o cálculo do seguro de incêndio e lá no finalzinho fala assim, ó, para facilitar a tua vida, tá aqui o seguro obrigatório de incêndio. Passa o teu cartão, paga em 3 vezes e assunto é resolvido. Totalmente diferente, né? É. Totalmente aderente à jornada e trazendo conveniência. Então, embedded insurance é aquele assim que aproxima a jornada de um outro produto com o seguro e traz valor para o cliente, de conveniência. Interessante, muito bom. E quais são os principais desafios que as seguradoras e os canais enfrentam ao tentar digitalizar essa sua jornada na venda de seguros? Olha, a gente não pode falar pelo mercado todo, a gente está conectado com um monte de gente, então a gente pode falar pelo que a gente observa, né. Mas, assim, do lado de seguradora, como desafio ou coisa que realmente assim, é muito complicado de fazer, é usar sistema legado para venda digital. Isso definitivamente não funciona bem, porque os sistemas legados de cotação e subscrição não foram desenhados para grandes volumes, que é o que acontece nos canais digitais, né. Então, é normal quando você entra num fluxo de distribuição de grandes canais digitais, você chegar e falar o seguinte: "Ah, tenho 5.000 cotações por minuto". Um sistema legado não consegue responder a isso. Então, você realmente tem que usar uma outra plataforma, ou um middleware. Não, atualizar, sim, esse é um dos caminhos que eles utilizam, mas aí são caminhos de 5 anos, 10 anos. Até lá já estamos no seguro digital 5.0, né. Então, aliás um dos motivos da gente existir, fazer ser essa camada de aceleração. Muito bom. E nos canais, o grande desafio é colocar produtos que façam sentido para o público que ele trabalha. Então, como exemplo que eu dei, assim, uma locadora digital online, colocar um seguro incêndio, ou uma fintech que tem conta digital, colocar um seguro Pix, para aquela conta digital. Tem que fazer muito sentido. Então o grande desafio é esse, assim, não tente reinventar a roda, não tente vender uma assistência à saúde dentro de um depósito de material de construção, porque não vai funcionar. Perfeito, muito bom. E a Search Hub tem ajudado a superar essas barreiras, né, com a sua plataforma Zero Code e também o produto Low Code, né.
Você pode compartilhar um exemplo prático de como elas funcionam? Eu posso compartilhar de repente, o resultado, porque como é que isso funciona é bem uma coisa bem complexa, assim, especialmente num podcast, né. Perfeito. Mas, se eu posso falar um pouquinho, a Zero Code a gente lançou no Startse Varejo. Ela foi feita para colocar rapidamente um canal de distribuição de seguros vendendo, em 10 minutos você coloca um canal vendendo, tá. E podemos citar como case a Chili Beans, que saiu do zero para dezenas de milhares de seguros de óculos em relógio em menos de 1 ano de implantação. Como exemplo de low code, a gente tem um exemplo de um banco digital, não me permita, não posso falar o nome dele, tá, mas em 2 anos ele saiu de 20.000 apólices para mais de 1 milhão de apólices, em menos de 2 anos, usando a plataforma low code. Caramba, né, quanto crescimento. É um case de sucesso importante pra gente. É. E quais setores estão mais maduros na adoção do embedded insurance hoje no Brasil? É o varejo, são as fintechs, as ERPs? Olha, eu diria que as fintechs são as mais maduras, Tá, porque elas possuem produtos, tem muito produto seguro que pode agregar valor dentro da jornada dos produtos deles. Então, assim, um seguro Pix para conta, ele faz um empréstimo, tem um prestamista, ele tem um cartão de crédito e uma fatura protegida, então eles têm muita lógica entre esses produtos, e a tecnologia em fintechs e em bancos, ela é um pouquinho mais desenvolvida, tá. já entendem mais essa necessidade. Isso. Em segundo lugar, o varejo, por 2 características, né, eles têm um contato, assim, muito face to face com o cliente, eles têm um constant contact, né, especialmente, assim, varejistas de alimentos, esse tipo de coisa. E pelo próprio aspecto da fintechização deles, né, as chamadas, fintails. Eles também têm banco digital, eles também têm ofertas de produtos, então é fácil de agregar. E por último, eu diria que são os ERPs, que, especialmente aquele de tá desbravando de forma até pioneira. A gente está fazendo integrações dentro de ERPs para venda de seguros patrimoniais e assistência à saúde para as pequenas e médias empresas que usam esses ERPs. Dá para crescer bastante ainda, né? Dá, dá. É. Na sua visão, a jornada da distribuição digital deve ser 100% automatizada ou você acha que ainda tem espaço para o ser humano no processo? Eu acho que vai demorar bastante para um podcast que nem esse ser interessante com dois agentes de IA conversando. Então, 2 robozinhos conversando, né. Mas, assim, o ser humano foi feito para interagir com outro ser humano. E um dos pontos chaves, inclusive de neurociência, para você comprar um seguro é confiança. Sim, Então, conforme o teu risco vai aumentando, o nível de confiança em quem é que está vendendo para você tem que ser maior. Então imagina um futuro assim, que os grandes riscos vão sempre ser geridos e vendidos por seres humanos, e os seguros mais dia a dia, se já não tiverem embedded, né, que esse é um caminho sem volta, né, tá. vão ser vendidos de forma automatizada. Um seguro alto, um seguro de vida, online, sem intervenção humana, no máximo um agente de IA para ir tirando dúvida. Mas quando aumenta o risco, né, Quando as por confiança. Exatamente, se não tivesse assim, imagina, banco e corretora de valores. Para que precisa ter um atendente do outro lado? Por que eles simplesmente não usam uma interface? Depende, se você tem R$ 50.000 investido, você faz online. Se você tem 50 milhões, você quer falar com o cliente. É, quanto aumenta o problema, né. É verdade. E quais são os fatores críticos do sucesso para um canal oferecer seguros de forma fluida, com uma boa conversão? Se eu ganhasse R$ 1 por cada vez que faz essa pergunta, pra mim, eu já estava com o problema de 50 milhões, né. Não, mas é assim, é o tipo de problema que tem resposta simples e implementação complexa, né. Tá. O que a gente aprendeu ao longo desses 8 anos, são 3 fatores, os principais. Comunicação, fit de produto e público e jornada simplificada de dados obrigatórios de pagamento.
Comunicação. Então, cansamos de ver projetos que escondem os seguros, eles não vendem os seguros. Então tem um site online lá, em que o pessoal coloca depois de 4 submenus, a opção: "Quer comprar um seguro?". Então, não dá. E não fazem campanha, não fazem push, não faz ativação do cliente, né. O fit de produto e jornada fit de produto e público, né. Como eu te disse, tem o lugar certo e o produto certo para o público certo, né. Eu não vou pegar um seguro de vida de R$ 1.000 por mês para vender para um público C e D, né. Assim como eu não consigo para um público B e A, eu vender um seguro simplificado de R$ 300. Tá fora do radar deles, eles não conseguem, entender, né, atender, não conseguem atender. E jornada simplificada de dados obrigatórios e pagamento é assim, aí é realmente o X e o Y, não tente pedir muita informação, não tente complicar a vida do cliente quando ele está no caixa, Tá, né, não gere fila cognitiva nele, tem que ser uma coisa muito simples. tá. Tem que concluir ali, fazer o pagamento. Muita gente ainda associa seguros à burocracia, né. Como que a experiência do consumidor pode ser transformada quando o seguro é embarcado na jornada digital de um canal parceiro? Então, esse é um dos fatores críticos de sucesso, né, que as grandes transformações são de jornada nesse caso. Porque o que o pessoal normalmente fala de burocracia, é a burocracia no preenchimento de muitos dados para contratação, muitos passos para contratação. Eu tenho um case bem interessante que eu posso dar aqui do PagBank. É. O PagBank é um cliente nosso, ele simplificou muita jornada. Ele utiliza o cadastro do próprio cliente dentro do banco para preencher os dados de seguro, com 3 cliques, se você bobear, já comprou o seguro. Tendo saldo na conta, você escolhe o produto, escolhe o plano, confirma um dado, comprou. Que incrível, né. É uma das melhores jornadas que a gente já viu em fintechs. Vocês estão com os clientes grandes aí, hein, né. Sim, sim, Banco Bom, Carrefour, saiu agora Magalu, LG. muito bom, sucesso. E a Sut é íntima, a Sut Hub já distribui seguros em diversos setores, né. Existe algum aprendizado que pode ser aplicado de um segmento para outro? Você sabe que essa é uma das belezas do benchmark, né. Os acertos e erros de um lado sempre podem ser reproduzidos ou virar lessons learned para o outro, né. Então, além dos 3 fatores críticos de sucesso, comunicação, fit de produto, jornada simplificada, né, a gente agrega nossa experiência de mais de 300 projetos digitais de seguros que a gente já implantou. A gente tem até uma ferramenta interna, a Missora, um dia a gente, quando virar consultoria, a gente disponibiliza ela até online, né, que a gente chama de Insurmeter, que indica a possibilidade de sucesso dos projetos. Então, quando a gente faz um screening do projeto do canal, a gente já chega e fala: "Epa, epa, epa, ó, tem esse problema aqui, tem esse problema aqui, você vai ter esse outro problema aqui, cuidado". E a gente ajuda o canal, quando ele quer escutar a gente, né, a Tornar os rectificar, contornar os erros. Evitar, né, pra que errar de novo. É, exatamente, já tem o comparativo ali do que deu certo. E com a inteligência artificial generativa e os analytics entrando com força, como você vê o futuro da distribuição digital de seguros nos próximos 3 anos? 3, 5 Olha, anos? é fogo, né, fazer previsão de futuro, né. Mas se você tentando responder, assim, de forma bem simplória até, né. IA generativa por IA generativa é uma é muito bonitinho, mas ela precisa ser, utilizada de forma correta e com o aprendizado correto, né. Eu sou um pesquisador de neurociência, e eu acho que a grande aplicação de IA generativa para seguros é você conseguir desenvolver com ela uma conversa adequada com o cliente, mapear o modelo mental dele e conversar nos termos dele para que ele entenda o produto, porque, de novo, o seguro é um produto complexo. Ele é bom, ele é necessário, mas é um produto complexo. Então, é um desafio. Então
Então, não é nem simplificar, simplificar vão demorar ainda uns anos, né, mas se você consegue, explicar de forma adequada, a pessoa compra, tá. É. E com relação a analytics, por incrível que pareça, a área de seguros eu acho que ainda está na infância, né. Então, agora que eles estão começando a perceber que eles precisam agregar dados de outras fontes, para ele poder entender melhor o comportamento, porque os dados que aparecem numa compra, é como se fosse um registro contábil, fala assim: "Então a Thaís foi lá e comprou esse produto", Sim. né. Mas a pergunta é a seguinte, a pergunta do bilhão é a seguinte: "Por que ela comprou?". Então precisa entender um pouquinho mais, né, em que canal que ela comprou, se era de dia, se era de tarde, quem é a Thaís, para que time que ela torce, onde que ela mora, então são coisas mais, qual o contexto de vida dela? Brincadeira, porque onde ela mora já está lá nos dados obrigatórios, né. Mas qual o contexto de vida que ela está? Ela trocou de emprego, ela tem um filho novo, ela mudou de cidade, todos esses parâmetros, ela viaja muito, todos esses parâmetros são os mais importantes para o analytics, para ele chegar e falar o seguinte: "Ah, eu consigo montar um modelo preditivo aqui para pessoas que estejam na mesmo momento de vida da Thaís". Mas é um trabalho para o corretor também, talvez, de levantar mais dados. Eh, um pouquinho do corretor, um pouquinho da seguradora, um pouquinho de fontes públicas de dados. Ah, ok. Fazer esse comparativo. Muito bom. E para quem quer começar a vender seguros digitalmente ou embutidos nos seus produtos, qual o primeiro passo e quais erros evitar? Já que você tem esses. A pergunta dos 2 milhões, dos 2, né. Então vamos lá, eu fico que nem um mantra, né. Siga os 3 fatores críticos de sucesso: comunicação, fit de produto com o público e simplificação de jornada. Primeiro. Segundo, não comece com 500 produtos, Tá, não foco. comece, foco. Então chega e fala o seguinte: "Vou colocar um ou 2 produtos, com uma ou 2 opções, no máximo. Não coloque 3, não coloque 4, não coloque 5". Outro dia eu estava falando com ela: "Oh, não, eu vou colocar só 8 opções". Falei: "Cara, você não consegue, você entra numa sorveteria, você não consegue escolher o sabor de sorvete que você vai, tomar, que é simples. Imagina o cara com 8 seguros de vida. Ele não consegue, você, para isso que serve o modelo preditivo. Você olha o momento de vida dele e fala o seguinte: "Ó, tem essas 2 opções, mas eu acho que esse aqui é melhor para você, tá?". Escolha de produto complexo Facilita a ativa, vida. não, o processo de escolha ativa uma zona de dor no cérebro. Quando eu quando angústia, quando a coisa é muito complicada e no final ele não compra, ele fala assim: "Eu não consigo decidir", não compra, né. E você falou de, É, vai o primeiro passo e os erros, né, para evitar. Os erros é meio que é uma resposta, é uma resposta para essa, é assim: não coloque muito de produto, evite colocar muito produto, é isso. É assim, é o fator de sucesso. Se você quiser errar, coloque um monte de produto, pronto, ele não vai conseguir excluir. tá certo. E o que mais vem pela frente aí nessa área dessas inovações todas, de inteligência artificial, de. Às vezes o pessoal acha que, tem aquele viés, né, de inovação por tecnologia. Eu vou contar uma coisa diferente aqui para você, assim, acho que em termos de tecnologia, essa a adoção mais generalizada de modelo de IA preditivo, que ainda está muito tímida, na área de seguros, muito tímida, é antiga, é antiga. A gente colocou o primeiro modelo desse na Fapesp em 2019. É Ah, muito antiga, mas o duro é a adoção, de novo, a resposta simples, colocar em prática é muito difícil, né. Mas eu acho que a principal inovação vai ser a conexão de novos canais, que nunca pensaram em vender seguros antes, modelos de negócio, vão ser modelos de negócio diferentes. Então, por exemplo, a gente está desbravando os ERPs, a gente está colocando um produto B2B na boca do caixa, literalmente. Na cara do vendedor, da cara do dono do negócio, fala assim: "Olha", quando ele se loga para entrar: "Olha, você, gostaria de comprar um seguro patrimonial ou oferecer aqui para você uma assistência de saúde com um preço
diferenciado. Então acho que a grande inovação nesses próximos 2, 3 anos vai ser nos ecossistemas diferentes que vão ser construídos. Muito interessante, muito bom. Bom, nós estamos chegando ao fim desse nosso agradável e produtivo bate-papo. Muito bom ver o mercado de seguros inovando, se reinventando para atender cada vez melhor os segurados. E foi um prazer estar com você. Se tiver alguma mensagem final para quem está nos prestigiando, algum ponto que a gente faltou comentar? Bom, o prazer foi meu. Obrigado pela paciência das bobagens que eu falo de vez em quando. Eh, Posso fazer jabá? Pode, lógico, né? Fique à vontade. Então, eu queria colocar à disposição a CertHub para qualquer canal seguradora que queira digitalizar rapidamente e com baixo custo a distribuição digital de seguros delas. E agradecer novamente a InsurTalks. Muito bom, muito obrigada aos nossos ouvintes do Inter Talks Cast. Até o próximo, espero também até um próximo com a Sut Hub, que é sempre um prazer estar com vocês aí, sempre tem bastante conteúdo interessante aqui, está vindo. Obrigada, até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.